Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas aqui do canal Paper Hard e hoje eu vou finalmente fazer um upgrade no armazenamento dos vídeos do canal. Eu tenho atualmente cerca de 9 terabytes de vídeos, mais um HD de 6 TB para backup. Porém eu venho tendo alguns problemas com isso, porque os vídeos do canal agora são em 4K e eles ocupam muito espaço. Para vocês terem ideia, um vídeo em 4K chega a ter de 10 a 30 GB dependendo do vídeo, e eu mantenho tudo isso salvo no HD. Então eu já não consigo nem mesmo fazer backup e os meus HDs estão lotados. Mas isso está prestes a mudar hoje. Esse vídeo é um oferecimento do microfone condensador Redragon Blazar, uma opção voltada para streamers e podcasters que buscam uma construção sólida em metal e um design compacto e elegante. Com cancelamento de ruído e cabo USB, maximiza a qualidade e compatibilidade. Acompanha um tripé de mesa, um shock mount e um pop filter. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. O que acontece aqui, pessoal? Eu tenho esses dois HDs, um de 5 e um de 4 TB, totalizando os 9 TB, que ficam nessa minha máquina pessoal. Eu preciso centralizar esses HDs na rede para que todas as bancadas de testes consigam acessar a estes HDs. Porém, quando eu preciso acessar algum arquivo aqui, eu preciso ligar o meu computador inteiro. Isso inclui o water cooler, as fãs RGB, a placa de vídeo. Então eu acabo gastando energia de uma forma desnecessária apenas para acessar alguns arquivos de um ou dos dois HDs. E da mesma forma, quando eu estou usando a minha máquina particular para outra coisa, navegação, eu vou jogar, os HDs acabam sendo inicializados de uma forma desnecessária, o que acaba pouco a pouco reduzindo a vida útil dele. Qual foi a solução que eu adotei aqui? NAS, Network Attached Storage, ou seja, discos conectados na rede. Eu tenho aqui em mãos uma Disk Station, um equipamento para NAS da Synology, um DS1019 Plus, que a grosso modo trata-se de um mini servidor com foco doméstico e foco empresarial para pequenas empresas, aonde eu conecto os HDs aqui nessa máquina, ela consome menos energia que o meu computador e tem esse foco em backup, armazenamento e um sistema operacional 100% dedicado e otimizado para redundância, para controle de câmeras IP, para virtualização, compartilhamento uma rede externa para fora, uma nuvem pessoal, enfim, são várias vantagens, né? Essa aqui é uma NAS de uma série chamada SMB da Synology, que tem esse foco tanto em usuários mais entusiastas, quanto em pequenas empresas, conforme eu falei para vocês. A Synology tem versões mais caras, com foco em enterprise, servidores de alta escala, e um foco um pouco mais doméstico, com menos bias, para um cara que quer de repente centralizar uma casa para que todos acessem os mesmos arquivos de uma forma mais tranquila, né? E para melhorar o meu armazenamento, porque não adianta apenas eu ter uma NAS, eu adquiri aqui 3 HDs da Seagate Iron Wolf, cada um com 6 TB, totalizando 18 TB. Então eu vou ter os meus 18 TB mais os meus 9 TB que já utilizava na minha máquina particular. Inclusive eu posso colocar todos os HDs aqui, mas o foco inicial vai ser usar esses 18 TB porque são discos com a ênfase em NAS. Os Iron Wolf são feitos para isso e feitos para trabalhar justamente em RAID. Eles têm uma construção que permite que eles sejam utilizados 24/7 de forma ininterrupta, ao contrário de HDs comuns que não são feitos para isso, né? Esses HDs trabalham com a velocidade de 7.200 RPM, conta com 256 MB de cache, um MTBF, que é um tempo médio entre falhas de 1 milhão de horas, e ele suporta uma carga de 180 terabytes por ano de movimentação, leitura e escrita, que é uma carga muito maior que um HD comum, um Seagate Barracuda convencional, por exemplo, né? A ideia aqui não é utilizar os 18 terabytes no total, e sim utilizar um desses discos para redundância, ou seja, o RAID. Eu vou utilizar aqui o RAID 5, onde 12 terabytes vão ficar disponíveis para armazenamento e 6 terabytes vai ficar para paridade. Assim, caso eu perca um dos HDs por qualquer motivo, chegou ao limite da vida útil, ele estragou, eu consigo recuperar os meus arquivos.
coisa que hoje eu não faço aqui, não tenho backup mais, porque 9 terabytes, 6 terabytes é o meu backup máximo, né? Então esse vai ser um diferencial que eu vou ter. Além de ter mais espaço, eu vou ter os vídeos do canal com segurança sendo armazenados, posso perder um HD, eu consigo recuperar tudo, e eu vou centralizar em uma outra máquina. Não vou precisar mais usar a minha máquina sempre que eu preciso acessar os dados desse disco, ok? Bom, o DS1019 Plus tem esse nome porque DS de Disk Station, 10 porque ele permite até 10 baias, aqui ele vem com 5, só que você consegue comprar um equipamento para plugar aqui e ter mais 5 baias, e 19 porque ele foi lançado em 2019, uma versão recente do aparelho, né? Bom, eu vou trazer para vocês um rápido unboxing agora, vocês vão ver aí um pouco da caixa da Synology, que é uma caixa muito bonita, que tem todas as informações e especificações do aparelho. Quando a gente abre, a gente vê que a unidade vem muito bem acomodada. Na parte de acessórios nós vemos que ela acompanha um cabo de alimentação e a fonte bivolt, que inclusive veio no padrão brasileiro. Fico até surpreso disso, já que esse é um equipamento que é mais popular de ser encontrado fora do Brasil. Além disso, acompanham 2 cabos LAN RJ45, 24 parafusos para SSDs ou discos de 2,5 polegadas, que você pode colocar aqui, não é apenas aqueles discos convencionais de 3,5, né? Vem 2 chaves para abrir as bandejas, que é uma forma interessante para evitar que alguém sem querer venha aqui e tire os discos no momento da utilização deles. Então, você pode fechar isso aqui para ninguém mexer. Ele vem em um formato muito compacto, medindo 16,6 centímetros de altura, 23 centímetros de largura e 22,3 centímetros de profundidade, pesando 2,54 kg. Ele traz 4 pés de borracha para melhorar a fixação na mesa e evitar que ele fique mexendo. Na parte da frente nós vemos então as 5 baias com suporte para HDs ou SSDs, no caso 3,5 polegadas e 2,5 para HDs e 2,5 polegadas para SSDs. Nós vemos também os LEDs indicativos da máquina se está ligado ou não, dos HDs se estão funcionando bem ou não, além de uma USB 3.0 e o botão Power. Na parte de trás nós vemos 2 fãs de 92 mm que ajudam a manter a máquina com uma boa temperatura, uma trava Kensington para você deixar esse equipamento fixo em algum lugar, mais uma USB 3.0, uma rede Gigabit Dual LAN, que pode ser usada simultaneamente. Isso aqui é uma coisa muito boa, que aumenta a disponibilidade, aumenta a velocidade de leitura e gravação internamente aqui. Você tem também uma conexão eSATA e o botão Reset, que serve para você reinstalar o sistema operacional e não apagar os discos aqui, ok? Na parte de baixo desse aparelho eu achei uma coisa bem interessante. Nós vemos 2 entradas para SSDs M2, e esses SSDs nesse caso atuam como cache, porque eles são muito mais rápidos no tempo de acesso, na leitura e gravação que um HD convencional. Então primeiro passa por eles para aí sim passar para os HDs. Isso é uma coisa bem interessante porque os HDs têm um certo delay, têm certos gargalos, e o SSD vem para acelerar o tempo de resposta, leitura e gravação. Porém são opcionais, você pode colocar ali caso você queira. Especificações aqui da máquina: ele conta com o CPU Intel Celeron G3 455 quad-core 2.3 GHz com TDP muito baixo de apenas 10 watts, com suporte à criptografia via hardware AES-NI, 8 GB de RAM DDR3L em Dual Channel, são 2 módulos de 4 GB. Caso esses módulos por algum motivo queimem, você pode trocar eles aqui, colocar outros módulos. Há o suporte para o transcode H264, H265 e 4K para outras resoluções, entre outras várias coisas que a gente pode fazer a nível de hardware. Partindo aqui para a instalação, pessoal, é muito importante que antes que você coloque um HD, assim que você coloca, a máquina vai formatar ele. Então não coloque um HD com dados, faça o backup antes se você for colocar um HD usado. Aqui no meu caso eu coloquei os 3 HDs novos, então não houve nenhum problema quanto a isso. Também vale ressaltar que no site da Synology tem um manual completo, tanto da parte do hardware quanto da parte do software, em português inclusive. Então vale a pena que você, que de repente vai adquirir um Synology, faça uma boa leitura para saber utilizar todos os recursos aqui, ok? Então até por isso eu vou pular certas etapas, porque quem comprar deve ler obrigatoriamente o manual. Uma das primeiras coisas que você deve fazer então é encaixar os HDs de frente. Ele tem algumas travas que você encaixa sem a necessidade de parafusos,
e você faz a fixação até escutar a trava. E é muito importante, conforme eu falei, passar a chave e para evitar que alguém eventualmente retire os HDs em funcionamento, que pode danificar eles seriamente, estragar o seu próprio RAID. Depois que você conecta o equipamento à rede, tem que ser na sua rede local para você fazer a configuração, liga o aparelho e você vai encontrar ele em find.synology.com. Assim você já pode fazer a configuração e instalação do sistema operacional, que é o DSM. Depois disso você vai criar uma pool e os seus volumes, né? Você vai criar o seu RAID, se você for criar no caso. Não precisa necessariamente criar RAID, né? Inclusive a própria Synology tem um tipo de RAID híbrido chamado SHR, onde você pode usar HDs de vários tipos, por exemplo, um de 6, um de 2, um de 5, um de 4, ele tenta aproveitar o melhor dos HDs, o melhor espaço disponível em relação a um RAID convencional, um RAID 5, um RAID 1, por exemplo, né? Isso é uma coisa legal para usuários domésticos, que nem sempre vão ter vários HDs iguais e de grandes capacidades, né? Aqui no meu caso, vou usar o RAID 5, porque é o mais lógico para 3 HDs iguais, onde, conforme eu falei, 12 TB para armazenamento, 6 TB para paridade, para fazer a minha redundância. Eu vou usar o sistema de arquivos BTRFS, que é um sistema mais otimizado para uso aqui. E bom, pessoal, eu vou encerrar o vídeo nessa parte, né? Essa aqui é a parte 1, porque eu acabei de inicializar a minha Synology, então eu vou usar isso aqui no meu dia a dia, eu vou estudar ela a fundo para na parte 2 eu trazer toda a etapa de configuração, porque tem muita coisa no sistema operacional deles, vocês não vão acreditar na quantidade de softwares que tem. Você pode mexer até com o Google Drive diretamente daqui, criar uma nuvem pessoal. É muito interessante, dá para fazer atividades colaborativas com outras pessoas acessando, alterando os arquivos. Vocês vão conhecer mais em um próximo vídeo, ok? Por se tratar de um lançamento, pessoal, eu não encontrei ele no Brasil ainda, mas isso deve acontecer em breve, porque a Synology está no Brasil. Você encontra outras unidades sendo vendidas nas lojas, com preços que variam aí, né? O preço dessa unidade nos Estados Unidos, então, para que vocês tenham uma base, foi de $640. E o preço de cada um dos HDs Iron Wolf de 6 TB, com foco em NAS, foi de $159. Então, somando os 3 HDs mais a NAS, desconsiderando o SSD, você vai pagar algo em torno dos $1.100. Na conversão direta, daria algo em torno dos R$4.700 sem os impostos. Com os impostos, aí ficaria bem mais caro, aí por volta dos R$7.000 a R$8.000, né? Enfim. Então é um equipamento que vai me ajudar muito aqui, tanto por conta de aliviar minha máquina, de manter esses HDs aqui, quanto pelo fato do armazenamento ser feito para fora, e agora eu tenho novos discos para trazer bem mais espaço para gravação em 4K. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo da Synology. Foi muito interessante para mim ter feito esse vídeo, e é um equipamento que vai me ajudar bastante aqui. No próximo vídeo eu trago para vocês a parte 2 explicando tudo do sistema operacional deles. Um grande abraço e até mais. Tchau!